O primeiro exercício para crescer a sua dorsal e deixar suas costas em V é a remada curvada. E quando a gente fala em costas em V, em dorsal maior, a gente está falando de uma silhueta mais bonita, ou seja, um efeito estético do seu corpo mais atraente, mais bonito. Então a remada curvada, ela vem nessa lista porque é um excelente exercício, principalmente para trabalhar a parte baixa da sua dorsal. É exatamente a região mais difícil de desenvolver. Esse exercício você vai fazer com uma barra e nessa barra você vai empunhar ela igual um supino. Então o afastamento das mãos é o mesmo que você faz o supino. Você precisa ter uma consciência muito interessante, muito boa, para ter essa coluna inclinada, porém ereta. Porque se você deixar essa coluna arredondada, você está levando exatamente ela a uma posição altamente lesiva. Minha coluna! Então antes mesmo de você se preocupar com cargas e etc, a postura vem na frente. A inclinação do seu corpo, ela vai depender de alguns fatores. O ideal é você ficar com ela o mais próxima de um paralelo do solo possível. Porém, se você ficar nessa posição, você vai ter uma tensão muito grande na sua lombar. Então a recomendação é que você deixe ela um pouquinho inclinada aqui, ó. O que você não pode fazer de jeito nenhum, viado. Aí o cara faz assim, ó. Ah, mano, isso é um stiff, cara. Não é uma remada mais. Se você quiser colocar um pouco de movimento, aí é até legal, porque você dissipa a pressão da sua lombar. Aí sim, você vai se preocupar agora em trazer essa barra o máximo que você puder pra você. Ela chega a encostar ali na costura da bermuda, manja? E você dá uma arrochada nela, viado. Aí depois você alonga o máximo que você puder, sem perder a postura, porque você já entendeu que senão a sua dorsal vai desenvolver, mas as suas costas vai pro saco. O sexto exercício da nossa lista é o serrote. Mas eu quero que você faça o serrote do lalá. É uma remada curvada unilateral. Você pode fazer esse exercício apoiando a mão na estante. Você pode fazer com o joelho apoiado no banco e também a mão apoiada no banco. Eu, particularmente, gosto de fazer só com o antebraço apoiado no banco inclinado 45. Aí agora vem pontos importantes desse exercício. Lembra que a gente falou da remada de você ficar com a coluna ereta? Aqui também. Segundo ponto, esse exercício, como você vai fazer a movimentação de um braço só, você vai se sentir tentado a fazer isso aqui, ó, rodar a sua coluna. E não pode não, velho. Você tem que ficar com a coluna aqui, ó, relaxada, só o braço aqui, ó. Porque se você rodar, você tá rodando a sua coluna, principalmente a lombar. Isso não é legal. Dica que eu te dou, dá aquela estufada no peitoral bacana aqui, ó. E aí você se preocupa em manter o peitoral aqui, ó. Se você perceber que o peitoral fez isso, ó, é porque rodou. E aí, você vai alongar o máximo que você puder. Não é pra ficar balançando igual um sino, não. Tem gente que faz o negócio e, tipo, deixa balançar. Você balança, você dá um impulso. Você tá roubando. Ladrão! Então você desce, alonga. Ó a escápula, ó. Ela alonga. Aí quando você puxar, você puxa em direção ao seu quadril. E aí você tá fazendo a remada do lalá, entendeu? Porque a remada normal, a pessoa só puxa. Faz maior força no braço. Termina o exercício com o braço no pump e a dorsal nada. E aí você vai ter um baita exercício também pra aumentar o volume e a parte de baixo da dorsal de novo. Quinto exercício da lista pra você ter as costas bonitas é o pullover. Mas o pullover é pra peito ou é pra costa? É pros dois, mano. É tão interessante esse exercício que eu uso lá no Muscle 60D como transição de treino, porque ele também tem um trabalho muito grande de tríceps. Então é um exercício bem interessante e o Muscle 60D você tem que conhecer, né, cara? 1 ano de resultado em 2 meses, treino feito pelo Lalá. O link tá aqui embaixo pra você ver qual é que é da parada. Mas o pullover, ele tem uma característica que é diferente desses dois que eu já trouxe. Ele alonga a dorsal. Então, um exercício encurta, um exercício alonga. O pullover, ele vai fazer esse trabalho de alongar, ou seja, vai causar mais microlesões na sua dorsal. Ponto que é importante para você gerar hipertrofia, né, viado? Agora, quais são as características principais desse exercício? Você tem que descer o braço até ele chegar do lado da sua orelha, porque assim você conseguir alongar muito a dorsal. Então, alongue bastante. Eu desço cotovelo, praticamente estendido, né? Mas não também estendido até encaixar a articulação, porque senão você vai machucar seu cotovelo. Aí você vai até o alongamento máximo e você puxa, tem que parar um pouco antes. Porque se você trouxer o seu braço até o ponto que ele fica completamente vertical, você vai perder tensão na dorsal. E aí é zoado, né? Perdeu o tempo sob tensão, a hipertrofia cai. Então, um pouquinho antes e alonga o máximo que você puder. Quarto da nossa lista é o meu preferido, o lay frente. Esse exercício eu considero o melhor dos melhores para a dorsal. Na verdade, para as costas como um todo. Por quê? Ele trabalha muito bem a dorsal, o deltoide posterior, trabalha o meio das suas costas, melhora a sua postura. O que você tem que se atentar aí é o seguinte, quando você puxar a barra, claro, né, a empunhadura você vai fazer ali também, mais ou menos aquela empunhadura do supino, mas você vai puxar a barra até chegar no seu peitoral, porém, você tem que estufar o peitoral.
peitoral. Então, ó, a barra desce, o peitoral sobe e o ombro vai pra trás. Pode acontecer, na hora que você puxa a barra, o peito ir pra baixo e o ombro também ir pra baixo. E meio que pra frente e pra baixo, rodando. Aí não é legal, não. E o cotovelo vai pra onde também? O cotovelo na direção totalmente vertical pra baixo. E você tá direcionando todo o trabalho pra sua dorsal e você vai ficar com a asa grande, bonitão, e você vai agradecer lá depois. O terceiro, o melhor exercício pra você deixar a sua dorsal da hora, um dos únicos exercícios que não trabalham bíceps. A gente vai falar de puxada alta. E esse é um exercício que você vai lá numa polia, dá pra fazer também na própria polia do pulley. E aí você se posiciona de forma elegante com a bunda empinada. Tem que ficar com a bunda empinada. Por quê? Pra você manter a curvatura da sua coluna. Peitoral fica como? Fica eretão, bonito. E aí você vai puxar no movimento do creu. Tipo, meio que dando uma sarrada mesmo aqui, ó. Tem, né? Você não vai com o quadril, mas você puxa no sentido. Que se você trouxer bastante, principalmente do lado do quadril, a mão, você vai conseguir encurtar mais a dorsal. Porque esse exercício alongar, você vai. Na hora que você sobe, você alonga bastante ela. Se não for tomado cuidado, você não vai conseguir encurtar ela bastante. Por isso que é importante dar a sarrada mesmo. E aí, entra uma outra coisa. O peitoral vai estar ali já empinadão? Sim. Quando você puxar, a tendência é que o peitoral desça. E aí não é legal. Então quando você puxar, você reforça o estímulo de estufar o peitoral. É impressionante como muda o exercício. Você vai ver que a dorsal ela contrai muito, principalmente a parte inferior. E aí você vai construir essas costas em V que a gente tanto quer. Vamos agora ao nosso segundo exercício. Esse também é muito legal. A gente tá falando da remada baixa. Primeiro, pode fazer com barras diferentes e tal? Pode. Mas a ideia é que você faça com um triângulo. Por favor, mantenha o diacho da sua coluna ereta. O que tem de gente fazendo esse exercício com a coluna curvada é absurdo. O Arnold fazia essa porra e ele complica a gente até hoje com esse negócio. O pessoal vê ele fazendo nos vídeos, aí fala que é pra fazer aquilo. Não, mano, aquilo vai machucar a sua coluna. Coluna ereta, bonita, dá até uma empinadinha no popô pra manter a curvatura lombar. Aí a gente vai no movimento. E a coluna inclina ou não? Pode mexer um pouquinho. E aí você puxa a barra em direção ao seu umbigo, encurtando o máximo possível da sua dorsal e mantendo a coluna ereta. Você pode até inclinar um pouco para trás, porque isso vai te trazer conforto na lombar também. Então percebe? A leve movimentação da sua lombar vai ajudar nisso tudo aí. Mas aí vem um ponto importante agora. Você pode trabalhar muito mais o braço do que as costas nesse exercício, porque você faz uma flexão de cotovelo. Então o que você vai fazer? Ao invés de você pensar em puxar a barra, que é isso que a galera pensa, né? Porque se você pensa em puxar a barra, você vai fazer mais força no seu braço. Então você vai pensar em dar uma cotovelada para trás. Mas não só isso. Você vai dar uma cotovelada para trás e para baixo. E aí você vai ver que ao invés da barra vir aqui em cima, na sua barriga, ela vai vir aqui embaixo no seu umbigo. E aí você vai ter uma diferença gigas de trabalho dessa musculatura. E nunca esqueça de quando você puxar, você dá aquela estufada no peitoral. E dorsal, ó. Primeiro exercício da nossa lista para você ficar com as costas grandes, aquela postura da hora. Levantamento terra. Ah lá, é pra perna? É pra costas? Faz nos dois se você quiser. É um exercício muito bom para dorsal? Nem tanto. Ué? Mas é um exercício que normalmente você manipula cargas altas. Então o trabalho da dorsal acaba sendo alto também. O trabalho de dorsal acontece. Não é tão direcionado quanto o trabalho dos outros, mas também é muito interessante. E eu ainda acho que esse exercício é muito legal, principalmente porque melhora a sua postura, que trabalha todos os eretores da coluna, trabalha trapézio transverso, deltoide posterior e vai te dar um trabalho bacana de dorsal. E como que você vai fazer esse cara? A barra tem que estar no chão e você já coloca as anilhas ali. É interessante que tenha anilhas grandes, pelo menos uma de cada lado, para dar a altura da barra. E aí você vai fazer a empunhadura assim, ó. Tem gente que gosta de fazer empunhadura mista, porém, você muda a posição dos seus braços, mano. A não ser que você fica alternando a empunhadura, eu prefiro que você faça com as duas mãos pronadas. E um afastamento de pernas que seja confortável para você. Ponto importante, coluna ereta. Você tem que pegar essa barra e estando com a coluna ereta. Se você deixar ela curvada, você vai fazer uma força absurda de forma errada em cima dessa coluna. Corre um grande risco de você se machucar. Cemitério de Springfield. Beleza, coluna ereta, aí é super fácil. É só você ficar em pé com a barra. Isso é muito difícil acontecer porque a carga é alta, a postura que você tem que fazer
fazer é a postura perfeita para você não se machucar. E uma coisa que é interessante você fazer, até por questão de você conseguir fazer esse exercício mais pesado, é trazer essa barra bem próxima do seu corpo, o movimento inteiro. A gente chama de vestir a barra. É como se você estivesse vestindo uma calça, porque aí você tem o centro de gravidade o mais próximo possível da sua base. E claro que se você subiu com a barra, você vai descer com ela, né? É verdade. E a ideia é que você desça com ela na mesma pegada, próximo da sua perna, e você sempre mantendo a curvatura ideal ali da sua coluna. Esse exercício tem uma diferença dos outros. Você pode deixar essa barra tocar no chão, para você tirar ela depois. Isso tem um efeito que vai fazer com que a sua musculatura faça mais força pelo fato dela ter perdido o efeito elástico. E isso também ajuda para aliviar a sua lombar. E nesse vídeo aqui, ó, tem dicas para você crescer a sua dorsal. Nesse vídeo que você acabou de assistir são os exercícios, mas nesse aqui tem estratégias específicas de cada exercício para você deixar a sua dorsal mais da hora. E quem é membro assistiu antes, clica aí.